Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quinta-feira, 6 de março. É intenso o trabalho no complexo do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre, para que tudo corra bem no desfile oficial das escolas de samba durante as 2 noites de carnaval. A TVE vai transmitir a festa da capital ao vivo nos dias 14 e 15 deste mês. No barracão da Estado-Maior da Restinga, atual vice-campeã do Carnaval, a equipe finaliza as alegorias e fantasias, cuidando de cada detalhe. A escola vai apresentar um enredo sobre seu padroeiro, São Jorge. É um tema muito forte e a comunidade está empolgadíssima com esse tema, que tanto que nós fizemos um ensaio técnico que a semana passada veio quase 1.200 pessoas no ensaio técnico, aqui no Porto Seco. Tem que sair perfeito, né? É tipo que nem eu comento para todo mundo. Pô, que loucura, a gente trabalha o ano todo para 1 hora. É 1 horinha só ali. Mas é isso aí que vocês estão vendo, é um trabalho sério, honesto e, como eu digo, né? A nossa comunidade merece o esforço. É tempo de todas as agremiações, 10 da Série Ouro e 7 da Prata, ajustarem tudo para os desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco, onde a montagem da infraestrutura começou há uma semana. Aproximadamente 120 pessoas trabalham nesse processo. A expectativa até o dia 13 já está tudo concluído, né? Tudo montado. Claro, sempre tem um ajustezinho aqui a colar no dia 14 pela manhã, no limite do dia 14 pela manhã, mas a ideia é dia 13 já está com tudo efetivamente encaminhado, até porque nós temos as vistorias do Corpo de Bombeiros para fins de PPCI, né? E isso também é muito importante para a gente poder ter a liberação. Neste ano, o espaço das arquibancadas foi aumentado de 200 para 280 metros. Serão mais de 6.000 lugares disponíveis para o público nessa área. O público pode vir, arquibancadas gratuitas, conseguimos aumentar 1.680 lugares. Então é por ordem de chegada, quer que as pessoas participem, se conectem para poder desfilar, para poder prestigiar esse momento que a gente considera que é mágico, né? Onde o povo é protagonista, é alegria geral. Então nada melhor que começar 2025 para valer, depois das férias, depois dessa virada de tudo que a gente passou no passado, com alegria, com cultura, com carnaval, que representa todas as áreas da nossa arte. Os desfiles ocorrem nos dias 14 e 15 de março. Para assistir das arquibancadas não há custo. Já para as frisas e os camarotes, os ingressos estão à venda no site Simpla. O carnaval não está só no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Não está só no centro do país. A gente tem ótimas referências aqui no sul do estado, como Porto Alegre e outras cidades, inclusive, né? Então, eu acho que é isso, né? Fortalecimento da cultura popular a partir do apoio do poder público, mas também, obviamente, com as 2 ligas que compõem esse processo, né? Que, afinal de contas, são elas, a partir das suas escolas de samba, que entram na avenida e fazem a festa acontecer. Tá chegando com transmissão da TVE. E seguimos agora com as informações do tempo, que amanhã continua firme e seco em quase todo o Rio Grande do Sul. Hora de conferir a previsão no mapa. O sol predomina na maior parte do estado. Isso porque uma massa de ar quente continua atuando ainda com força sobre o território gaúcho. Podem ocorrer pancadas de chuva apenas na fronteira com a Argentina. E o calorão não dá trégua. Mas a perspectiva é de mudança no final de semana, com a chegada de uma nova frente fria. Nesta sexta-feira, mínima de 23 e máxima chegando a 36 graus em Porto Alegre. Variação entre 24 e 35 em Santa Cruz do Sul e temperaturas entre 19 e 30 graus em Farroupilha. E está chegando o Dia da Mulher. É neste sábado, 8 de março, pois o Redação TVE aproveita para fazer uma análise sobre a presença delas na inovação. Você sabia que apenas 17% das startups têm mulheres como fundadoras? E que 61% das equipes de tecnologia da informação não possuem nenhuma mulher mãe? São dados que chamaram a atenção de pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2018, um grupo da URGS toca o projeto Papel das Mulheres na Geração de Inovação nas Empresas. Assunto para nossa entrevista com a professora Fernanda Reicher, que coordena essa iniciativa. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Como surgiu esse projeto e quais são os principais objetivos? Boa noite. Boa noite, muito obrigada.
Então, esse projeto a gente começou tentando retratar, né, o papel das mulheres na inovação, nesses ambientes de inovação. Então, tanto dentro de empresas maiores, em setores de mais tecnologia, bem como startups, por exemplo. E nós começamos a ver que, para retratar esse papel, enquanto a gente conversava com essas mulheres, e nós conversamos com muitas mulheres, elas traziam sempre barreiras, dificuldades que elas foram encontrando ao longo dessa trajetória. Então, num primeiro momento, a gente resolveu explorar essa parte das barreiras, né, para depois, então, passar para etapas seguintes de diagnóstico, e a ideia, então, para o futuro é a gente ter um manual de melhores práticas. E quais A gente Quais são as principais barreiras que elas enfrentam para inovar? O motivo dessa baixa representatividade que a gente viu nos números, né, que eu trouxe na abertura da nossa entrevista? Então, uma das principais barreiras é uma barreira estrutural de gênero, né? Então, aquela coisa de meninas serem criadas cuidando de bonecas e fazendo comidinhas, e os meninos ganham kits de Lego, por exemplo, que estimula a criatividade, né? Nada de errado com ganhar bonecas, mas buscar esse equilíbrio, né? A gente vê também situações em que o ambiente de trabalho, então, quando elas estão inseridas, entram nessas empresas, entram nessas áreas de tecnologia, nessas áreas de inovação, o ambiente acaba sendo muito hostil, porque muitas vezes elas se encontram sozinhas, elas retratam muito um sentimento de solidão, porque muitas vezes é uma única mulher, ou, né, uma, duas mulheres num time de grande maioria de homens. E também a gente tem historicamente um desequilíbrio nas responsabilidades domésticas, né? Então a mulher tem esse papel duplo de, além de ter a sua carreira, o seu trabalho, ainda tem as atividades em casa, especialmente quando a gente entra na questão da maternidade, né? Então, quando ela se torna mãe, parece que essa carga de responsabilidade é toda para ela, então ela tem essa carga dentro de casa, além de um preconceito maior no ambiente de trabalho, em que muitas mulheres retrataram, por exemplo, questões do tipo, ah, não, mas se você está pretendendo ter filho, eu não posso te contratar agora, porque exige muita viagem, exige uma dedicação maior de tempo, né? Sem cogitar que poderia ter um equilíbrio familiar que compensasse isso, né? E, enfim, é uma série de barreiras e elas vão trazendo esses comentários e ilustrando, né? Então, por exemplo, é uma reunião que estão pessoas todo um time junto na mesma carreira ali, trabalhando, discutindo, buscando ideias criativas, e uma relatou que o colega homem olha para ela e diz, ai, tu me serve um café? Né? Então, ela era só ela de mulher, tinha vários homens, então esse tipo de situação foi nos instigando. E a gente... Pode falar. Como é que a gente pode promover, então, maior igualdade, né, nesse ambiente de inovação? Vocês trabalham, inclusive, fazendo diagnósticos e manual de boas práticas, é isso? Essa é a ideia. O manual é o nosso próximo passo aqui agora no projeto, né? Então, a gente está construindo esse instrumento de diagnóstico e o próximo passo é o manual justamente para mostrar esses caminhos. O que a gente encontrou já discutindo com mulheres líderes nesses ambientes, que elas conseguem trazer uma liderança com maior empatia, né? Então, elas acolhem bem o time fica confortável e com isso consegue ser mais criativo nesses ambientes. Elas também relatam, e quem trabalha com essas lideranças, que essas mulheres são líderes mais resilientes, até por enfrentarem ao longo da sua carreira, né, todas essas barreiras, então elas desenvolveram essa habilidade de resiliência. E também relatam ser uma questão muito importante que pode ser desenvolvida por quem está querendo buscar ambientes mais igualitários, programas de mentoria, estímulo, conscientização, e aí não é só uma palestra só para as mulheres da empresa, é para todo mundo, né? Porque quem tem que conseguir também acolher são as mulheres e também os homens que estão lá nesses postos de liderança ou dividindo esses times criativos. Sim. E para a gente encerrar, eu gostaria de destacar, reforçar, né, qual, na avaliação do grupo, né, são as principais contribuições, enfim, das mulheres dentro das empresas, ambiente de inovação, o papel, afinal de contas, das mulheres na inovação, que dá nome ao projeto de vocês.
Sim. É essa preocupação em acolher o time, né, em criar um ambiente interessante para que se desenvolva essa criatividade. E a gente vê o principal, o que leva, direciona tudo isso é que a diversidade leva à inovação, né? Então, Sim. trazer esses pontos de vista diferentes que deixam essa criatividade fluir e então contribuir, né, para a inovação e para esses ambientes. Então, eu acho que o principal seria esse, né? E o cuidado também com o impacto, né? Elas têm muita preocupação com o impacto que os seus negócios terão, tanto ambiental como social. Ok, importante destacar isso em homenagem ao Dia das Mulheres, um dia para celebrar, mas também um dia de luta, né? Em busca de mais igualdade ainda. Professora Fernanda Reich, da URGS, muito obrigada pela sua entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E agora uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. A boa é que um dos maiores patrimônios culturais do estado, o Teatro São Pedro, vai ser reformado. E a má notícia é que, por causa dessa obra, a partir de 23 de março, o local vai ficar fechado por 1 ano e 4 meses. A reforma vai adequar o teatro às normas de acessibilidade e de prevenção contra incêndios. A beleza do prédio histórico impressiona, mas o Teatro São Pedro não passa por uma grande reforma desde a sua reinauguração há 40 anos. A intervenção vai dar continuidade a um trabalho de manutenção e reforma que vem sendo feito nos últimos 2 anos. A gente fez obras que não impactavam diretamente o público frequentador nem os artistas. Por exemplo, nós já construímos a plataforma de acessibilidade lateral ao teatro, nós já reformamos todo o telhado, já construímos todo o sistema novo de proteção para raios e, especialmente, nós já começamos com a substituição de sistemas de ar-condicionado. Então, esse projeto já está andando há basicamente 2 anos e agora nós precisamos passar para dentro do teatro e começar a reforma efetivamente para que dê conta dos processos de acessibilidade PPCI. O objetivo principal dessa grande reforma é atender às novas regras de prevenção contra incêndio e de acessibilidade. A construção desta rampa na lateral esquerda da entrada principal do Teatro São Pedro é uma das primeiras obras de acessibilidade. O projeto também prevê um elevador de acesso universal. Aqui o público, logo que voltar de volta às portas abertas, ele vai dar de cara logo com uma adaptação super importante da questão da acessibilidade. Essa escada ela vai ser substituída por uma torre vertical com um elevador e uma escada no entorno dele. Então, vai ser uma linguagem um pouco mais contemporânea. A gente vai substituir essa escada por essa outra circulação, que vai conectar o café lá do Foyer Nobre. Também vai ser reformado agora, vai aparecer com um novo layout. Além disso, os 8 banheiros do teatro também vão ser modificados. Essas portas aqui, elas são muito estreitas, elas não atendem à legislação. A gente vai ter que alterar a entrada dela e vai ter uma entrada, uma cabine para PNE, né, para PCD. Então, a gente tem os degraus, esses degraus precisam sucumbir, eles precisam ser rampeados, né? Então, a gente começa as primeiras coisas que o público já vai ver é essa intervenção que está acostumado a entrar por essa porta que a gente vai ter que trocar a entrada. Para atender às regras do PPCI, as poltronas da plateia e as cadeiras dos camarotes, que marcam o estilo clássico e luxuoso do teatro, vão ser substituídas. Essas poltronas, a gente sabe o quanto o público tem conhecimento e apego por elas, e a gente vai ter que fazer uma intervenção para trabalhar com um material, substituir por um material anti-chama, né? O São Pedro ele sempre teve o plano de prevenção contra incêndio, mas desde a alteração da lei, ele vem tentando se adequar, vem fazendo, e essa alteração nos tecidos, a gente vai manter a mesma estamparia, mas a partir de um tecido adequado é o que vai ser feito. Enquanto estiver fechado, as atividades do Teatro São Pedro serão transferidas para o novo Teatro Simões Lopes Neto, localizado no multipalco Eva Sofer, que vai ser inaugurado dia 27 de março. E nós encerramos hoje com o cantor e compositor Otto Gomes, que se apresenta nas sextas, 9 da noite, no Insano Pub, em Porto Alegre. Na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil, e nós voltamos amanhã, 15 para 7. Obrigada pela companhia, boa noite, até lá, tchau, tchau. Foi bom te conhecer, mas acabou de vez. Você